Ridley Scott é um desses contribuintes do cinema que não tem mais nada a provar. Responsável por clássicos do cinema sci-fi como Alien, O Oitavo Passageiro, de filmes medievais de grande sucesso como O Gladiador, e um entusiasta na criação das famosas versões de diretor para home video. Scott fez de tudo um pouco ao longo das mais de 5 décadas de carreira, 4 delas dedicadas à sétima arte. Tendo iniciado de maneira muito bem sucedida com o filme Os Duelistas de 1977, ele já passou por fases inspiradas e atingiu enorme sucesso comercial, mas também enfrentou períodos de baixa popularidade e avaliações negativas da crítica especializada. Se títulos como Thelma e Louise e O Gangster foram recebidos com enorme êxito, outros como 1492, A Conquista do Paraíso e O Conselheiro do Crime fracassaram nas próprias pretensões. Não há exemplo melhor para mostrar essa dualidade em sua carreira do que Blade Runner, O Caçador de Androides, lançado em 1982, que foi um filme muito à frente de seu tempo. O resultado foi uma obra incompreendida pela crítica da época e destroçado nas bilheterias por concorrentes de peso como E.T. o Extraterrestre, mas que hoje conquistou o título de filme cult e serviu de inspiração para diversas obras da ficção científica posteriores. Apesar dessas fases de altos e baixos, Ridley Scott, em seus 84 anos, não deixou de trabalhar e só em 2021 assinou 2 títulos que, coincidentemente ou não, representam os mesmos extremos de sua carreira. De um lado, temos House of Gucci, uma cinebiografia de amor e crime envolvendo o império da marca italiana no título, que tem gerado opiniões mistas da crítica, mas uma arrecadação crescente nas bilheterias. Do outro lado, temos a drama medieval O Último Duelo, narrando a polêmica história sobre orgulho, política, religião e o patriarcado na França do século XIV. Apesar da recepção amistosa dos críticos e de ter sido considerado um dos melhores filmes do ano, o mesmo foi um enorme fracasso nas bilheterias, arrecadando menos de 30 milhões de dólares para um orçamento de 100 milhões. Baseado no livro de 2004, escrito por Eric Jagger, o filme narra a história do escândalo que envolveu 3 indivíduos: os escudeiros Jean de Carreau, Jacques Legris e a Lady Margaret, esposa de Jean, e que acusou Legris de estupro. Seguindo os modelos do clássico Rashomon de Akira Kurosawa, a obra adapta a história real em 3 capítulos. O primeiro, narrando a verdadeira contada por Jean de Carreau, o segundo, sobre a versão de Jacques Legris, e a terceira, com a versão de Lady Margaret. Graças a essa escolha narrativa, o filme mostra os mesmos eventos, mas com mudanças adequadas à visão de cada personagem, desde as mais sutis, como enquadramentos de câmera distintos para as mesmas cenas, até os mais escancarados com certas atitudes dos personagens em cada versão. Nas 3 narrativas, vemos a amizade de Jean e Jacques, escudeiros que participam das grandes batalhas juntos e que juravam servir ao conde Pierre de Lasson, este que claramente possui o maior apreço pela inteligência e libertinagem de Jacques, em detrimento à personalidade rude e impulsiva de Jean. A amizade de ambos é abalada quando Jacques é incumbido pelo conde a cobrar dívidas de seus subordinados, dentre os quais está Jean, e ainda ganha privilégios que eram almejados por seu antigo amigo, como as terras que faziam parte do lote de sua esposa, Lady Margaret. Tudo chega ao ápice quando Margaret confessa ao marido que foi vítima de estupro por Jacques Legris, provocando assim a ira de Jean, que o acusa perante o rei. Segundo a política e religião da época, esse assunto deve ser resolvido por meio de um duelo, onde aquele que sair vencedor será visto por todos e por Deus como o detentor da verdade. Porém, se Jean for morto em combate, a acusação será considerada falsa e Lady Margaret será torturada e morta como castigo divino por seu ato pecaminoso. Para trazer maior fidelidade à adaptação e o contexto histórico da época, o roteiro foi estruturado entre o trio de roteiristas para construir a versão dos personagens centrais. Ben Affleck e Matt Damon ficaram responsáveis pelas versões narradas por Jean e Jacques, e Nicole Holofcener pela versão da Lady Margaret. Essa divisão foi feita pois, segundo Affleck e Damon, uma roteirista teria maior sensibilidade para narrar a versão dos fatos pela vítima, além de dar maior ênfase à situação da mulher na época, totalmente privada dos privilégios relegados aos homens, em especial aos nobres, sem qualquer voz ativa perante a sociedade. Mas o filme vai ainda mais além. Ridley Scott, em momento algum, se mostra imparcial em relação à verdadeira versão dos fatos, algo que é realçado no início do capítulo 3, em que a frase "a verdade"
é destacada. Nele vemos um casamento pautado em conveniência, tradicionalismo e interesses entre Jean e Margaret, esta que serve ao marido como um mero objeto de prazer e ainda é desprezada pela mãe do mesmo. Isso vai de encontro com a versão mostrada no capítulo 1, onde víamos um Jean compreensivo, amoroso e vítima das injustiças, enquanto que na versão de Margaret, trata-se um homem aos moldes da época, vaidoso, ganancioso e, para todos os efeitos, até mesmo estúpido. Na versão dela, também vemos o trágico incidente que desencadeou tudo, o estupro cometido por Jacques Legris. No capítulo 2, o personagem se mostra como um homem erudito, boêmio convicto e amigo fiel, mas que teria sido seduzido por Margaret, que apesar das pretensas rejeições, parecia desejar o mesmo que Legris em sua versão. Porém, na versão de Margaret, vemos o ato cometido totalmente contra sua vontade. Apesar da cena não ser tão chocante e gráfica como no polêmico filme Irreversível, ela é incômoda o suficiente para nos causar revolta, mas também admiração à vítima por sua coragem em denunciar o criminoso, mesmo com a reprovação de todos ao redor, incluindo as próprias mulheres. Além do fato trágico, o filme se propõe a retratar da maneira mais fidedigna possível a mentalidade das pessoas nos tempos medievais, os interesses políticos escusos de seus líderes e a ignorância plantada no povo através da religião, que levantam o nome de Deus em vão por diversas vezes para justificar os atos mais perversos e hipócritas dos personagens da trama. Esse cuidado na contextualização histórica é exaltado graças ao impecável valor de produção. Ridley Scott é conhecido por sua exigência na parte técnica de seus filmes e O Último Duelo não deixa a dever em nada em relação à sua cinegrafia. As ambientações, o design de produção e o figurino criam uma construção de época incrível, mesmo com certas concessões tomadas pela trama, sendo a principal delas o idioma inglês dito pelos personagens e uma história que se passa na França. Tais valores se mostram evidentes também nas cenas de ação, que contam com altos tons de violência e sem qualquer pudor em mostrar o sangue e a carnificina de uma guerra. Porém, como esses não são o foco do filme, o diretor mostra apenas fragmentos das batalhas para nos situar na trama, pelo menos até chegarmos num grande duelo final. Aqui, o espectador que ansiava por cenas de ação mais longas terá um prato cheio, pois além da violência gráfica estar presente, Scott filma o combate entre Jean e Jacques de maneira crua, sem grandes firulas visuais ou coreografias elaboradas, tornando o embate mais realista e nos fazendo acreditar que aqueles dois homens estão lutando por suas vidas. Porém, novamente é importante ressaltar que esse não é um filme de guerra ou de ação. Trata-se de um drama histórico baseado em trágicos fatos reais sobre uma mulher que não só foi vítima de um dos crimes mais vis cometidos pela humanidade, mas também do silêncio imposto a ela por estruturas de poder que, com base em meras tradições e interesses egoístas, quase tornaram a vítima em seu próprio algoz. Lady Margaret, uma mulher que, como tantas outras, nasceu em uma época que não era vista como um ser humano. Foi relegada a um casamento infeliz com um homem que não amava e que sequer lhe dava prazer. Não tinha direito de dar sua opinião sem que isso se tornasse motivo para a reprovação dos outros, incluindo as próprias mulheres, como sua sogra e sua melhor amiga, que a culparam por ter acusado seu estuprador. Uma mulher que, mesmo sendo inocente e afirmando por diversas vezes que está dizendo a verdade, foi relegada ao constrangimento, à ignorância e à violência da época, seja no ato cometido por Jacques e Legris, seja pela sociedade que a condenaria à morte caso seu marido fosse morto no duelo. Duelo este que, além do impacto causado pelo público diante de sua violência e seu desfecho, também nos causa revolta quando vimos que, no fim das contas, não foram as alegações desesperadas da vítima que a inocentaram, e sim uma tradição bárbara e sem qualquer razoabilidade que a previa um destino ainda mais cruel do que o que vivia desde então. Ao final, saímos da sessão com o mesmo sentimento agridoce da protagonista, de ter sido vítima de um ato criminoso e da injustiça da época, mas ao menos conseguiu encontrar algum conforto em ter tido a coragem de fazer o que outras não conseguiram, e ainda ter a única companhia que lhe importava naquele momento, a de seu filho recém-nascido. Por essas e outras que O Último Duelo é o grande acerto do diretor Ridley Scott, que mantém sua tradição de trazer um filme tecnicamente irrepreensível, com uma história impactante e uma protagonista forte e relacionável.
Lamentável que seu valor artístico não tenha sido suficiente para lhe garantir o retorno financeiro merecido. Porém, o que serve de consolo é que sua obra também possui enorme relevância social ao mostrar que a verdade só nos é revelada de fato quando todas as vozes possuem direito de serem ouvidas.